Bora, 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 nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte com a repercussão da imprensa esportiva, grande vitória do Flamengo, grande atuação do Mengão, a volta do time titular contra o Vasco, vencendo 1-0, jogou muita bola o Flamengo, ficou barato aí pro Vasco, o Flamengo poderia ter aplicado mais uma goleada histórica contra o Vasco no estádio do Maracanã. Tentei ajudar. Não. No YouTube, né? No YouTube. Agora vamos tentar começar melhor na TV. Agora na televisão, né? Porque no YouTube, muitas vezes... Eu li uma mensagem aqui do Júlio Rotelli. Bom, boa noite ao William. E foi provocado. Ao Léo, ao Pedro Ivo, melhoras. Boa noite aos fãs do esporte. E digamos assim, para encerrar o assunto, sentiu o golpe, né, Jean? Ele sentiu, não sentiu? Eu prefiro não me manifestar. O programa hoje tem Geode, tem Leonardo Bertozzi, tem Vitor Birner e também Pedro Ivo Almeida. E a gente começa falando dessa vitória do Flamengo sobre o Vasco 1-0, que eu diria, Leonardo Bertozzi, a melhor atuação de uma das grandes equipes do futebol brasileiro nesse começo de temporada. Não vi Palmeiras, não vi Corinthians, não vi São Paulo, não vi Santos, não vi Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Bahia, ninguém. Não vi ninguém jogar, não é ainda aquele futebol top do Flamengo, nem poderia ser, mas não vi ninguém jogar com algum esse entrosamento, essa memória de jogo que o Flamengo apresentou hoje. É verdade. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, companheiros. Boa noite, Léo. Fã de esporte. Prazer estar com vocês por aqui. Temporada vai começar, né? Semana que vem tem Brasileirão, mas os times já estão obrigados. Aí o Flamengo foi obrigado a chamar. Você falou em chamar a cavalaria, chamou pelo menos parte do batalhão, né? Não chamou ainda não teve Jorginho, não teve Arrascaeta. Chamou todo mundo, mas chamou o suficiente para jogar melhor que o Vasco e vencer o jogo hoje. O Vasco teve uma grande chance, né? Chance cara a cara do GB no primeiro tempo, mas o Flamengo já teve mais volume e é importante falar isso porque quem olhar a história do jogo, e a gente ainda está com imagens do primeiro tempo, já está começando a ver as grandes defesas do Léo Jardim, vai ver que o Vasco teve a expulsão do Barros no começo do segundo tempo, na minha visão a expulsão correta, e o jogo foi de sentido único a partir dali, mas já 11 contra 11 o Flamengo demonstrava assim superioridade, capacidade de chegar bem à frente. Vamos colocar todos os asteriscos? Vamos. O Vasco jogou uma final um mês atrás. O Vasco não está fisicamente em condições de competir, isso ficou muito claro. Mas aí o Flamengo também não, né? Os jogadores do Flamengo, no final do ano passado, estavam fora do país, viajando, enfim. Nenhum dos dois times está no ideal para jogar um clássico. Até por isso eu acho que foi um jogo que... eu acho que foi melhor que todos os clássicos, os poucos clássicos que a gente teve em São Paulo, por exemplo, nesse começo de temporada. Eu acho que foi um bom jogo, acho que foi um bom entretenimento da noite de quarta-feira, se você souber dimensionar as expectativas. Muito. Então, eu acho que o nível que o Flamengo é capaz de entregar pelo elenco que tem é isso, né? Mesmo sem ritmo, mesmo sem entrosamento, tem jogadores muito acima da média, como esse gol do Carrascal aí demonstra, né? Pode ir, Pedrão, você tá com uma vontade danada aí, vai lá, meu filho. Não, é só completei que o Léo falou de um bom entretenimento, eu achei muito e a gente já sentamos aqui nessa bancada algumas vezes esse ano, né? Jean, Birner, Léo, você, William. E quase sempre a gente está aqui lamentando o nível técnico, lamentando erros, lamentando início de temporada. E hoje você conseguiria assistir ali uma boa parte do jogo e não necessariamente lembrando que era o primeiro jogo desse time principal do Flamengo no ano. Eu vou até um pouquinho ali. Eu fiquei muito surpreso positivamente com o Flamengo, especialmente no primeiro tempo. E para a gente não ficar pautado pelo lance da expulsão, que eu acho que vai fazer barulho para o vascaíno que acha que foi um frame ali do pisão, mas que pode ter sido uma tropeção. Eu acho que esse tipo de expulsão está acontecendo no Brasil, mas não me convence 100%. Agora, fora isso, antes da expulsão, o Flamengo já era muito superior. Não fosse o Léo Jardim, podia estar 2 ou 3-0 para o Flamengo já. E é um Flamengo que pressionava alto, sabia por onde jogava, sabia por onde criava. O número excessivo de cruzamentos não era o cruzamento da chuveirinha ou falta de repertório. Era um Flamengo que balançava demais a defesa do Vasco. Quando cruzava, pegava a defesa bagunçada, desarrumada. Ora um jogador, ora o Bruno, ora outro jogador. O Carrascal e o Cebolinha, gostei, os dois meio que por dentro, por ali, não necessariamente tão abertos, porque os laterais passavam, né? O Flamengo de muita imposição, então passavam os dois laterais. Cebolinha e Plata, o Cebolinha e o Carrascal também por dentro, me gerou uma sensação positiva. Achei que a gente poderia olhar para esse Flamengo e falar, caramba, foram avisados ontem que tinha que jogar hoje, uma coisa meio modorrenta, indo uma marcha lenta, e não. E aí eu fiquei com a dúvida no intervalo. E o segundo tempo, será que vai aguentar o ritmo? Só que no segundo tempo ele vem com Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo,
Léo Ortiz para trocar na zaga. Aí vira brincadeira, poderia ter feito até mais gols. Acho que tem questões técnicas, por exemplo, uma bola do Pedro ali no final do jogo, que ele domina, um gesto que ele faz muito bem, costumeiramente ele domina para girar. Ele perde um pouquinho ali o domínio da bola, perde um pouquinho o tempo, acho que ele também se assusta porque não imaginou que a defesa está tão aberta. Coisa de ajuste de início de temporada, mas é um Flamengo que sabe encontrar os caminhos, está recente. E muito bom que o Felipe Luiz ficou, né? Porque o Felipe Luiz também sabe exatamente onde dosar, onde explorar, o que ele queria. O Emerson Royal acho até um pouco melhor do que já esteve em outras aparições. Não terminou o ano bem, terminou o ano embaixo com a torcida, apesar de todos os títulos que o clube conquista. Achei ele bem. Hoje, quando o Flamengo girava muito para a direita para balançar essa zaga, me surpreendi positivamente. E o Vasco, que é muito inferior tecnicamente ao Flamengo, um elenco mais curto, opções técnicas piores, tranquilo. Em algum momento até que no que se propõe a fazer, que era quando conseguir escapar, teve também muitos erros técnicos do GB, que acabou saindo ali. O GB teve uma oportunidade. Ele sai em virtude da expulsão até, né, naquele momento. O Vasco conseguiu escapar em alguns momentos do primeiro tempo, pouco, mas escapou e criou chances boas até. Então, dentro do que poderia fazer também no primeiro tempo, gerando esse entretenimento que o Léo cita. Uma boa noite de futebol, de tantas noites que a gente vira e fala erro técnico, falta de entrosamento, teve que rodar o time. E daqui a pouco acho que a gente vai entrar no debate a ordem de cima para baixo do BAP acabou dando resultado. Vamos chegar lá, que o próprio Boto assumiu aí em entrevista antes de começar a partida também, né? Citou vários personagens aí que a gente vai pautar aqui durante o Linha de Passe, porque como terminou o ano do Cebolinha, como começa esse, Cebolinha que podia estar envolvido em alguma transação, envolvendo o Emerson Royal também, que terminou um ano muito mal, muito cobrado pelo torcedor e tudo, tem um bom primeiro jogo aí nessa temporada, tem muita coisa pra gente conversar, mas aí, Birner, no seu boa noite eu te pergunto, o Flamengo já começou a temporada à frente dos outros? Tudo bem? Bom, mais uma vez cumprimentando todo mundo. Ele começa à frente por causa do elenco, pela manutenção do treinador. Isso é importante também. Começa à frente porque é a primeira vez que usa o time titular. Um time titular não, jogadores titulares. Acho que dosando, porque talvez ele vai começar a usar um pouco mais, uma parte no primeiro tempo, outra parte no segundo tempo, já promovendo uma disputa por posições, porque no Flamengo ninguém vai ter posição cativa na equipe. Eu acho que começar num clássico e ganhar o clássico com o volume de jogo que o Flamengo teve, transformando o goleiro adversário no principal jogador da partida, mostra que o Flamengo começa à frente das outras equipes. Não significa que ele vai fazer todos os jogos bons. A gente sempre fala que outro clássico no fim de semana. É impossível no futebol brasileiro um time ter estabilidade, mas como o Pedro disse, para primeiro jogo, e aí eu já estou pensando na final da Supercopa, que... Birner, olha a sequência. Ele jogou hoje contra o Vasco, pega o Fluminense no final de semana, estreia contra o São Paulo no Brasileiro no outro meio de semana e no outro final de semana, né? Tem o jogo contra o Corinthians. Então, eu de rodar primeiro e segundo tempo. Eu não acho a Supercopa a coisa mais importante do mundo. É bacana. Mas para mim ela é, por exemplo, mais importante que o estadual e é um jogo contra o Corinthians. Então, já pensando nisso, olhando um pouco para frente e olhando o estágio do Corinthians e olhando o estágio das outras equipes do estadual carioca, eu acho que o Flamengo começa um pouco à frente dos outros. Quando você me pergunta sobre isso, sendo bem detalhista, talvez olhando já o começo do Brasileiro, que é daqui uma semana, Palmeiras também, se quiser competir, apesar da goleada de ontem, eu acho que vendo que o Palmeiras produziu no começo, imagino que vai começar jogando bom futebol também. Olhando para frente ou para frente. E o Cruzeiro abaixo, tá? Para pegar os três favoritos do Campeonato Brasileiro. Não, perfeito. Jean, porque... Por enquanto. Até pegando esse gancho aqui do Birner, olhando logo ali, né? Não é tão lá na frente, é logo ali. Já é o final de semana, já é o próximo meio de semana, já é o outro final de semana. E vendo os adversários, estou aqui o Cruzeiro, lembrou bem, me parece que aí o Flamengo já vai começar as suas competições um passinho à frente. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas do que a gente viu até agora nesse curto espaço de temporada, a gente estava até falando na redação, né? Até o jogo tá legal, o jogo tá bom e o Flamengo até acima das expectativas. É isso aí. Boa noite, William, boa noite a todos. Então, o jogo foi muito legal, foi divertido, como disse o Bertozzi. Foi um banho do Flamengo e talvez até surpreendente para o que o jogo apresentava, né? Como um time começando seu primeiro jogo da temporada e tal. E é verdade, o Flamengo já com seu elenco principal, não com seu time principal, mas muita gente imaginava que pudesse ser metade de jogadores do Sub-20 e metade dos titulares, do elenco principal, coisa que eu acho que não faria sentido nenhum, porque aí você correria o risco do mesmo jeito, né? E ao passo que quando você coloca
os caras todos do elenco principal, ainda que não os principais jogadores do elenco principal. E a gente está tão acostumado a elogiar o elenco do Flamengo que a gente sabe que se tiver 11 ou 10 que sejam do elenco principal... Vai ser um bom time. Vai ser um bom time. Pode não ter o Arrascaeta, pode não começar com o Pedro, pode não ter o Jorginho, que ainda assim vai ser um bom time como era. Mas acho que começar do jeito que o Flamengo começou, e eu me refiro até ao primeiro tempo, que talvez tenha sido até melhor do que o segundo, né? Porque acho que atribuir a expulsão do Barros à vitória do Flamengo não faz sentido a partir do momento que o primeiro tempo já foi um primeiro tempo, exceção feita a esse lance, já foi um primeiro tempo de domínio absoluto do Flamengo. Então, sim, foi um grande jogo do Flamengo, foi uma belíssima primeira atuação, mesmo com o time todo mesclado, e eu concordo com tudo que você falou, mas não tem absolutamente nada a ver com o jogo de hoje. Eu acho que quando a gente faz as avaliações para início de temporada, né, sobre forças, sobre quem começa mais forte, quem começa menos forte, a gente não olha para os estaduais, ainda mais estaduais, ainda na sua fase inicial, para avaliar quem começa mais forte ou quem começa mais fraco. Que é o único parâmetro que a gente tem por enquanto. Isso, mas acho que é um parâmetro de pouca valia, assim. Eu acho que, no fim das contas, se a gente diz que o Flamengo... e o Birner falou, o Palmeiras e o Cruzeiro começam forte no Brasileiro. Eu ainda acho que o Cruzeiro é uma coisa que a gente precisa... O Cruzeiro precisa... é uma dúvida. O Palmeiras, Cruzeiro... eu vejo na quarta-feira que vem, já conseguindo competir legal. Sim, eu acho também. Eu acho que assim, e tudo isso a gente traz dos elencos, dos técnicos, da força vinda da temporada passada. Eu acho que é muito mais tudo isso que a gente usa para fazer qualquer avaliação sobre início de temporada do que... o jogo entre Flamengo e Vasco. O jogo, acho que a torcida do Flamengo deve estar feliz com o desempenho desse time que está longe de ser o time titular, mas é um time formado por jogadores do elenco principal. Deve estar muito feliz com o desempenho do elenco no jogo, mas não é isso que torna o Flamengo mais ou menos favorito para o começo da temporada. Ele já era favorito. Exatamente. Se jogar, ele já era favorito, né? É isso. Ainda mais trazendo o que trouxe do ano passado e, evidentemente... É um time que vai ainda ter reforços. Mas certamente vai. É mais próximo. Você tem Jorginho, Arrascaeta, Varela... Varela estava no banco. De La Cruz e Ayrton Lucas. Tirando esses 5, a tropa foi pro jogo em algum momento. O Pedro a gente não sabe ainda. O Jorginho Arrascaeta completamente fora, que o Arrascaeta ainda não está bem fisicamente para jogar, e o Jorginho arrancou um dente, né? Teve isso. E fica a questão que outro fora do jogo teve a declaração do Boto de que estão, claro, buscando atacante, mas... Um atacante específico, não. O específico, exato. De uma característica diferente do Pedro. Isso. Por causa que ele virou e falou, é mais ou menos o que vocês viram da busca pelo Caio Jorge, mas não é qualquer um. É o atacante. É isso. Mas, ou seja, ele vai atrás de alguém... Desse tamanho aí. Que não vai ser qualquer um. Ele fala que não é difícil. É o Mr. X, né? É o Mr. X. É o Mr. X. É o cara, assim, que acho que o que ele quer dizer? Você não vai contratar por contratar. Sim. Né? Não é se não for esse cara, vai ser um cara diferente. Não, tem que ser ele vai trazer alguém do time do Caio Jorge. Até porque, assim, vamos olhar. O Flamengo tem vamos pegar só o lado esquerdo ali. Uma disputa, né, entre 3 jogadores de alto nível. Eu estou tirando o Bruno Henrique dali, né? Já tô tirando. Que quase faz o centro quando o Pedro não está. Exato, que faz o centro quando o Pedro não está e que pode até ser uma opção para lá. Então, de fato, acho que é isso. O Flamengo tem que dar o tiro onde ele sabe que é algo que vai fazer diferença. Porque trazer mais opção pro Felipe Luiz não faria sentido. Tem necessidade. Se você traz um cara que é uma opção tática, que foi o que ele falou, e aparentemente um nome muito grande, um nome muito pesado, aí é outra história. Eu acho que o Flamengo tem desafios assim um pouco diferentes de 90% dos times da elite do futebol brasileiro. Porque, é desenvolver o jogo, se comparado ao que mostrou ano passado, é aumentar a regularidade, é ter mais ideias de jogo, eu falo do ponto de vista tático, para poder ser mais difícil ainda de enfrentá-lo durante o ano. Tudo isso no meio de um calendário maluco, onde vai ter Copa do Mundo. Tem desvantagens da Copa do Mundo, a gente olhando o que foi o Campeonato Brasileiro e olhando que a Arrascaeta vai para o Uruguai, vai para a Copa. Por outro lado, quando você pensa que o Jorginho não vai para a Copa, o Saúl não vai para a Copa, o Eric... Chile não se classificou para a Copa. Não vai. Talvez essa paralisação para a Copa do Mundo, dependendo de como o Flamengo tiver de elenco, não seja uma coisa assim tão complexa. Então, eu acho que esse planejamento
olhando o potencial do Flamengo e executar o direito, deve ser o maior desafio do Felipe Luiz. Não fazer o time jogar bem. O time vai jogar bem. Você não imagina o Flamengo em 6º lugar no Brasileiro, Flamengo mal nos principais campeonatos. Isso é muito óbvio que não vai acontecer. Então, os desafios do Flamengo são diferentes, por exemplo, dos desafios de todos os paulistas, com exceção do Palmeiras, diferente dos 2 times do Rio Grande do Sul. Os de Minas até podem fazer alguma coisa. O Cruzeiro a gente espera muito. O Atlético tem jogadores para fazer bastante, só que a gente não tem a menor ideia se vai conseguir ou não vai. É maior incógnita entre os times que têm jogadores que resolvem jogos. Aí. Então, assim, eu acho que os desafios do Flamengo são um pouco diferentes da maioria das equipes. E isso também já coloca o Flamengo num outro patamar. Sim, sim. Porque tem time que tem que se construir para fazer um campeonato brasileiro razoável. O do Flamengo vai ser, no mínimo, muito bom. Mas tem que ser campeão contra... Aí, eu sei, eu tô vendo aqui no YouTube muita gente, porque eu quero que o flamenguista, quero que o Abel fique, não, porque o Abel não sei o quê. Assim, eu entendo a provocação, eu entendo que faz parte do futebol. Eu entendo até que o Palmeiras, de repente, passe outro ano sem ganhar campeonato, mas é um clube a ser temido. Não dá para olhar o Palmeiras e falar assim, não, ao contrário. O Palmeiras, repito, o Palmeiras jogando mal ano passado, em boa parte do ano, fez uma pontuação sensacional no Campeonato Brasileiro e podia ter conquistado o título se não fossem ali as rodadas finais quando tropeçou contra equipes menores. Ou seja, eu diria que dentro do elenco do Flamengo eu tenho absoluta certeza que o respeito é enorme e o torcedor pode tirar onda à vontade. Porque o Palmeiras tem um espírito extremamente competitivo, né? Isso vem do espírito do seu treinador, por exemplo, né? Que contagia ali todo mundo, né? Ele consegue incutir isso bem na cabeça dos jogadores. O Palmeiras ainda ali é o principal rival e o Cruzeiro, vamos ver o que vai fazer durante o ano. Mas pode entrar nisso, né? Exatamente, é postulante a isso ainda, dependendo do que vai fazer a gente vai ver nesse primeiro semestre ainda. Mas esse desafio do Flamengo de subir o sarrafo é pela qualidade do jogo... É jogar, porque os títulos, evidentemente, vão se equipar, vai brigar pela Libertadores, Brasileiro, tá tudo certo, é por aí. Mas é melhorar ainda a qualidade de jogo, aquela coisa mais próxima do, vamos dizer assim, do show que o torcedor quer ver? Putz, eu acho que a gente nunca saiu do debate de 2019, né? Da idealização, daqueles meses. História do DNA e tudo. Caramba, o Flamengo já teve agora já conseguiu até ter uma temporada igual, né? Em termos de resultados. E manteve o treinador. Luiz não idealiza esse tipo de jogo. Então. Eu acho que assim, eu acho que é melhor do que você criar uma idealização de espetáculo, porque isso é muito difícil você concretizar no nosso calendário. Que você joga, sabe? Que você joga toda semana 2 vezes. É muito difícil. É muito difícil. E naquele ano especificamente, vamos lembrar, o Flamengo sai da Copa do Brasil, então ele tem 2 competições, mas não tem a terceira. Aqui o Flamengo vai focar em tentar chegar em tudo, sabe? Vai ter pausa no meio do ano, então até lá é jogo atrás de jogo. Eu acho que ele tem que focar mais em regularidade do que em espetáculo, em perfeição, que é inatingível. Ele tem que pensar em ter todo mundo bem, em jogar bem sempre e em já começar forte o brasileiro, para não ter que depois correr atrás, para ter que se recuperar de um começo mais complicado. Mas eu acho que assim, eu acho que o Flamengo parte de um sarrafo já muito alto. Eu não sei se quem tem que correr atrás são os outros. Eu achei hoje um dia bem preocupante. Quem torce contra o Flamengo. Porque semana que vem tem um Flamengo e São Paulo. É claro que o São Paulo hoje roda o seu time, mas o que você viu... Galera, toda a repercussão da imprensa esportiva. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no estádio do Maracanã. Gol de Carrascal, brilhando aí o colombiano Carrascal, marcando um gol muito importante para o Flamengo. Está na briga aí para participar das quartas de finais do Campeonato Carioca 2025. Então, se você quiser nos ajudar, peço a você se deixe seu like e aí trouxemos as principais reações para você do Mengão.